Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas, só que essa semana um pouco diferenciada. Como assim, professora? Observando a sua tela, você está vendo o nome revisão. Então, isso significa que vamos revisar um pouco sobre o nosso conteúdo que foi estudado no decorrer desse mês. Se você que está assistindo essa aula nesse momento não assistiu às videoaulas anteriores, você precisa assistir para compreender melhor o nosso assunto de revisão. Lembrando que o nome já está falando, revisão. Vamos rever alguns pontos, algumas coisas que são consideradas importantes, mas que a complementação do seu conteúdo, ela vem no decorrer de todas as nossas videoaulas. Então, no nosso mês, estudamos o quê? Falamos sobre a questão da escravidão no Brasil, lei de terras, leis abolicionistas, a forma como os escravos, os negros, vieram para o nosso território, quais os principais portos que desembarcaram esses negros, a forma como eles eram comercializados, os castigos, a função, os tipos de escravos que tinha dentro do nosso país e o período de escravidão, datas que fizeram parte desse período escravista. Vimos isso no decorrer das nossas aulas nesse nosso mês. Mais uma vez, hoje vamos revisar algumas coisas, não é todo o conteúdo, alguns pontos. Então, quando a gente fala de escravidão no Brasil, o que precisamos lembrar? Que o Brasil, dentro da nossa história, ele era colônia de Portugal. Lembrando que o Brasil foi colonizado pelos portugueses e dessa forma de colonização o território foi dividido em capitanias hereditárias. Essas capitanias foram destinadas aos donatários que tinham como objetivo explorar o território através de agriculturas, desenvolvendo vilas, explorando o território economicamente, construindo estrutura física, que significa desenvolver vilas, novas cidades, evitar as invasões indígenas, evitar invasões estrangeiras, ataques indígenas e dominar o nosso território. Isso a mando dos portugueses através das capitanias hereditárias. E que dessas capitanias, 2 deram certo, 2 prosperaram, que foi Pernambuco e São Vicente. Com o passar do tempo, as capitanias fracassaram e foram devolvidas para o rei de Portugal, onde ele dividiu o Brasil em governos gerais, que tivemos 3 dentro da nossa história: Duarte da Costa, Tomé de Souza e Mendes Sá. Com o passar do tempo, esse sistema ele foi sendo repensado, reestruturado e analisando de que forma ele poderia desenvolver o nosso território. Isso foram pontos que estudamos em aulas bem anteriores. E aí, quando se fala da escravidão no Brasil, o que é que a gente tem que lembrar? Mais uma vez, Brasil foi colônia, Portugal foi metrópole. Como o rei de Portugal precisava de mão de obra para explorar o nosso território, inicialmente essa mão de obra foi indígena, mas por questões de conflitos, por questão de guerra, massacre, extermínio, os indígenas foram deixando de existir dentro do nosso território, porque eles foram sendo massacrados pelos brancos, no caso os portugueses, e foi sendo substituída por uma nova mão de obra. Que mão de obra foi essa? A negra. Como foi que eles chegaram no nosso país? Inglaterra, que era a parceria de Portugal, transportava esses negros da África para o continente americano, especificamente para o território dos Estados Unidos, que ali ocorria o processo de escravidão também, e aí começou a fazer transação com o Brasil. Os navios negreiros saíram de alguns países da África. Que países eram esses? Angola, Moçambique, Guiné, Nigéria, vindo para o Brasil para eles serem escravizados. Em quais portos eles desembarcavam? Porto de Recife, Porto de Salvador e Porto de Rio de Janeiro. Ali eles eram colocados à venda
nas principais calçadas, nas ruas, e os fazendeiros iam fazer o quê? Comprar os escravos. E dali os escravos eram distribuídos para vários locais do nosso território, do nosso país. Qual era a forma que os fazendeiros, a elite, né, vamos dizer assim, eles analisavam esses escravos? Eles olhavam a aparência, olhavam os dentes, a cor dos olhos, se tivesse amarelada. Então, na visão deles, eles estavam doentes ou apresentavam algum problema de saúde, não eram saudáveis. Analisavam as mãos, olhavam se elas eram calejadas, se fosse, significava para os fazendeiros que eram negros que eram acostumados com o trabalho pesado. Se não fosse, né, aí no caso as mulheres, eles analisavam já pensando nos trabalhos domésticos. Então os escravos, quando eles eram comprados, os fazendeiros já tinham objetivos para ele. Se iria ser um escravo doméstico ou se iria ser um escravo de plantação. Dentro dessa questão de tipos de escravo foram surgindo outros depois. Os escravos de ganho, temos as escravas ama de leite. O que é a ama de leite? Aquelas que elas eram contratadas para amamentar os filhos das brancas, ou seja, os filhos das senhoras das casas grandes, ou seja, da elite, porque muitas delas não queriam amamentar seus filhos, porque a forma como elas haviam engravidado muitas vezes era por conta de abusos sexuais, vamos dizer assim, e que elas não aceitavam, elas rejeitavam esses filhos, muitas vezes também porque sempre o primeiro filho tinha aquela cobrança para ser um homem, e muitas vezes quando era uma mulher tinha a rejeição, porque o marido não aceitava muito bem isso, porque a cultura daquele tempo era o quê? O filho homem, ele tinha que ser o primogênito, ou seja, o primeiro filho, e ele ia ter o objetivo de dar continuidade ao trabalho do pai. Então existia essa cobrança dentro da sociedade. E essas amas de leite, que eram negras, que também haviam tido filhos, no caso, os negros, os filhos pretos, né? Os africanos dentro do nosso território. Como elas tinham leite para amamentar, elas eram contratadas para essa função. E aí, diante do processo de escravidão dentro do Brasil, existiam aqueles que concordavam com a exploração, mas tinham aqueles que não concordavam, queriam que os escravos, os negros, eles fossem livres, recebessem por seu trabalho. Então, dentro da nossa história, tivemos as leis abolicionistas. Pressão da Inglaterra, porque era um país capitalista, um país que pensava no desenvolvimento na economia. Então, a Inglaterra tinha a questão de comercializar os negros. Esse país era o que trazia os negros para serem explorados no nosso território, no Brasil. E aí, dentro dessa questão das leis abolicionistas, nós temos as principais. Lei Eusébio de Queiroz, que foi assinada em 1850, o objetivo dela: proibir o tráfico negreiro dentro do nosso país. Aqui ocorreu principalmente na região Nordeste, onde aqueles fazendeiros que tinham seus escravos, eles poderiam permanecer com eles. Eles poderiam permanecer explorando esses escravos que eles haviam comprado anteriormente. Mas a partir do momento da assinatura dessa lei, não poderia mais ser comercializado, não poderia mais comprar e nem vender escravos. Segunda lei, Lei do Ventre Livre. Essa lei foi assinada em 1871, onde ela menciona o seguinte: nascida após essa data estariam livres. No caso, as crianças recém-nascidas estariam livres. Mas tinha uma cláusula também dentro dessa lei. Que cláusula era essa? Que os fazendeiros, os donos dos escravos, no caso das mães, eles poderiam manter essas crianças até os 21 anos como escravas. Quando elas completassem a maioridade, o dono da fazenda, o fazendeiro, o senhor da casa grande, como a gente costuma dizer, ele teria que, por obrigação, dar a carta de alforria daquela criança. Então, mais uma vez, Lei do Ventre Livre, 1871,
tinha como objetivo nascidos a partir dessa data estariam livres. Mas uma criança recém-nascida, ela não ia ter como cuidar de si próprio, a mãe não ia se afastar do seu filho. Então, dentro da lei tinha cláusula que, mesmo a criança estando livre, ela iria continuar na fazenda aos cuidados da mãe, né? E sobre os olhares dos fazendeiros, dos seus senhores, até ele completar 21 anos de idade, que ali ele iria receber a sua carta de alforria. Lei do Sexagenário, 1885. Após 60 anos, eram livres. Quem era livre após 60 anos? Os idosos. Então, esses idosos, a partir de 60 anos, com a lei do sexagenário, que foi assinada em 1885, estariam livres. Mas lembrando que, dentro da nossa história abolicionista, os escravos eles não recebiam pelo seu trabalho. Então, automaticamente, esses idosos não teriam moradia, não teriam trabalho e não teriam como se sustentar. Então, muitos acabavam continuando, mesmo tendo essa carta de alforria, continuavam nas fazendas trabalhando como escravos. E aqui, no caso, os grandes fazendeiros, para eles já era um alívio, porque os idosos eles já não exerciam trabalho pesado, eles já não tinham condições físicas de serem explorados como os mais novos. Então, para os fazendeiros, era um alívio não ter que ter esses escravos sobre o seu domínio, principalmente na parte da alimentação. Então, muitos não queriam nem manter eles dentro da fazenda após a assinatura da lei do sexagenário. Quarta lei, Lei Áurea, assinada em 1888, colocar aqui, 1888, assinada pela princesa Isabel. E aí nós já temos essa lei sendo assinada no segundo reinado, o reinado de Dom Pedro II, com o objetivo, fruto da luta e resistência dos negros, foi declarada que todos os negros que estavam dentro do nosso território, ou seja, dentro do Brasil, a partir da assinatura, eles seriam livres. E que todos aqueles que quisessem explorar sua mão de obra, ou seja, colocar os negros para trabalhar, deveriam pagar por esse trabalho. Então, mais uma vez, Lei Áurea liberta todos os escravos e, a partir desse momento, todo o trabalho que eles realizarem deve ser pago. Então, nós temos dentro das leis abolicionistas do nosso movimento escravista, Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário e Lei Áurea. Tipos de escravos que ocorreram no Brasil: escravos domésticos, aqueles que trabalhavam na casa grande, aqueles que trabalhavam na cozinha, trabalhavam diretamente com os seus senhores. Tínhamos escravos de aluguel, aquele que fazendeiros alugavam, né, contratavam temporariamente alguns escravos para exercer um trabalho para você. Tínhamos escravos de ganho, aqueles que recebiam pelo trabalho que ele já realizava. Tínhamos escravos de plantação, produção, que era o que trabalhava nas plantações, o trabalho mais pesado. E tínhamos escravos públicos, que eram aqueles que já tinham suas cartas de alforria, já eram livres, e eles eram contratados para exercer qualquer tipo de trabalho e receber por isso. E aí, como estamos na semana de revisão, você está com seu TD avaliativo, de acordo com as nossas aulas vistas neste mês e o que foi recapitulado hoje sobre leis abolicionistas, a forma como os escravos vieram para o Brasil, qual o país que trouxe esses escravos para o nosso território, qual o país de origem desses escravos, onde eles desembarcaram no Brasil e a forma como eles eram analisados no momento da compra. Foi falado isso na nossa aula de revisão de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar no Class. Lembrando mais uma vez que fizemos uma revisão, porque todo o conteúdo foi mencionado nesse nosso mês. Se você não assistiu às aulas, precisa assistir.
E aí o que vimos hoje, só reforçando a sua mente, qual foi o país de origem? O país que trouxe esses negros para o Brasil foi a Inglaterra, através da comercialização, parceria com Portugal, eram parceiros econômicos. Inglaterra explorava alguns países alguns países africanos, porque estava no período do imperialismo na África. Mesma forma que aconteceu com o Brasil, aconteceu com países também no continente africano, foram colônias de países europeus, e aí a Inglaterra, pensando comercialmente, começou a explorar esses negros lá na África e comercializar, ou seja, vender eles para o continente americano. Inicialmente Estados Unidos, posteriormente Brasil. Começou a comprar esses escravos e esses negros e começou a escravizar dentro do nosso território. Países da África que vieram principalmente, que vieram de vários locais, mas os principais países da África: Moçambique, Nigéria, Angola, Guiné. Vieram através de navios negreiros, navios comercializados pelos ingleses, desembarcaram em 3 locais do nosso país. Quais foram eles? Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Eles eram comercializados nas ruas, nas feiras. Os donos das fazendas, os senhores, analisavam questão corporal, ou seja, o físico, analisavam os dentes, a cor dos olhos e as mãos. Esses escravos, eles eram tratados de forma brutalmente. Se tentassem fugir ou não cumprissem uma ordem, eram castigados. Muitas vezes esses castigos eram no tronco, chicoteados, acorrentados. Viviam em senzalas, dormiam acorrentados para evitar as fugas. Tipos de escravos, que foi mencionado na nossa aula de hoje: doméstico, de ganho, aluguel, plantações e público. Falei sobre cada um no decorrer da nossa aula. As leis abolicionistas, que lutaram pelo movimento de libertação dos escravos. Primeira lei, Eusébio de Queiroz. Segunda, ventre livre. Terceira, sexagenário. Quarta, Lei Áurea, onde Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assina a libertação dos escravos. Isso no período do Segundo Reinado. Então a gente vai encerrando a nossa aula por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar. Até o nosso próximo encontro. Tchau!